Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Papo com Experts. Esse vídeo tem o objetivo de te ajudar de uma maneira prática e objetiva, principalmente nesse momento conturbado que a gente está vivendo, de empresas fechadas, isolamento social, esse momento de crise. E eu acredito que em momentos como esse, a gente pode e deve ajudar da maneira que a gente puder. Cada um dentro da sua área de especialização, alguns na área da saúde, outros na área financeira, outros na área de inteligência emocional. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Gabuardi, eu sou trainer de líderes e especialista em liderança e produtividade. Então, meu trabalho dentro das empresas é desenvolver as competências de um líder, treinar equipes de alta performance e ajudar o funcionário na gestão da sua carreira. E eu trouxe hoje para o nosso bate-papo o professor Ruberval Machado. O Ruberval, ele é professor, palestrante, criador de conteúdo digital. Ele vai falar um pouquinho mais aqui para a gente do impacto disso tudo que a gente está vivendo na questão da educação. Professor, muito obrigado pela sua presença, por disponibilizar o seu tempo, compartilhar o seu conhecimento. Eu queria que você, para quem não te conhece, explicasse um pouquinho quem é você, falasse um pouquinho mais do seu trabalho. Legal, Alexandre. Eu é que agradeço o convite e a confiança, naturalmente. Bem, eu sou professor, né? Eu carrego o título de professor. Levei um tempo para me acostumar com isso, porque a minha formação, eu me formei em matemática, em ciências, né? Fiz licenciatura, então, legalmente, vamos dizer assim, eu sou professor. Mas levei um tempo até me acostumar com a ideia. Na verdade, eu sempre achei que ser professor é um negócio de muita responsabilidade, eu não me achava capaz disso tudo, não. Mas, em determinado momento da minha vida, eu passei por grandes mudanças em 2006 até 2008, mudanças profissionais significativas, e eu acabei aceitando um convite de um amigo para dar aula. Aí eu comecei a incorporar o título de professor. Então, eu sou professor universitário desde 2008. Por mais que eu não quisesse, não me achasse capaz, né, de assumir um cargo de professor, tanta responsabilidade, eu acabei sendo até coordenador do curso de administração na faculdade. Acabei indo mais longe do que eu imaginava. Hoje eu só dou aula em algumas pós-graduação da faculdade. Bem, sou professor, eu sou mercadólogo, eu fiz especialização em gestão de marketing, né? Às vezes as pessoas falam assim, mercadólogo? O que é mercadólogo? Mercadólogo é o termo certo para o profissional de marketing, né? É o mercadólogo, estudo o mercado. Muito bem. Eu tenho também uma empresa em que eu faço palestras e treinamentos corporativos em negócios, né? Em várias áreas, em vários segmentos. Sou produtor de conteúdos. Isso já está ligado ao marketing de conteúdo, né? Uma área que eu gosto, eu absorvo bastante. E o meu conteúdo normalmente é produção produção ligadas à comunicação escrita. Então eu escrevo, né? Escrevo artigos, escrevo livros, escrevo textos, enfim, eu trabalho de copywriting e ghostwriter, né? Mas, resumindo, esse é o Ruberval. Nas horas vagas, faço aí o trabalho de empresário. No tempo que sobra, ainda é empresário. Muito bem. Isso, ainda quebra um galho. Ruberval, você falou duas vezes uma palavra muito importante, que é responsabilidade. Realmente é uma responsabilidade muito grande ser professor, trabalhar na área de educação, porque a educação é um dos pilares da sociedade. E nesse impacto todo que está acontecendo devido a essa pandemia, essa situação desafiadora, com certeza, para todo mundo, eu acredito que a área da educação é uma das mais afetadas, porque isso mexe com todas as pontas, né? Com as empresas da área de educação, com os professores, na forma como eles vão ter que passar a ensinar, vão ter que se adaptar, mexe com os alunos na forma de aprender. Eu estava vendo hoje, inclusive, na data da gravação desse nosso vídeo aqui, que as escolas vão ficar pelo menos mais 2 meses paradas e elas vão começar depois a voltar ainda de forma gradativa, ou seja, tem um impacto da questão de agenda, né, do tempo que ficou parado, tem a questão da qualidade do ensino, será que vai conseguir recuperar, tem a questão das escolas que optaram
por fazer o ensino à distância, o EAD, só que às vezes não estavam com essa estrutura, ou precisa ver se a outra pessoa está acostumada e tem o acesso à internet, ou seja, um monte de coisa envolvida, né? Por isso que eu falo que é uma das áreas mais afetadas, primeiro, pela importância da educação, e segundo, realmente pela complexidade dessa questão e de tanta gente envolvida. Como que você enxerga isso, tudo que está acontecendo? O impacto que isso está gerando na educação, quais os riscos que isso traz? Você que está ali no dia a dia, né, no front, como que você enxerga a relação dessa pandemia, dessa crise que a gente está vivendo com a área da educação? Legal, Alexandre. Na verdade, quando a gente fala de um acontecimento tão traumático como uma pandemia, né, é uma coisa que mexe não só com a educação, mexe com tudo, absolutamente tudo na sociedade, né? Não existe nada que não seja impactado, né? E naturalmente a educação como você bem disse, é um dos pilares. E para mim, como opinião pessoal, acho que a educação é a solução para vários problemas que diversas sociedades vivem, né? Porque quando você investe em educação, você tem pessoas mais bem preparadas para enfrentar qualquer tipo de problema, mesmo o de saúde. E, infelizmente, o Brasil não é exemplo disso. E aí o coronavírus chegou, impactou a sociedade, fez empresas pararem, fez as escolas pararem, e isso sem planejamento. Então, quer dizer, ninguém se planejou para um momento como esse. Como não há planejamento, obviamente que a gente vai vivendo os impactos. Então, a cada momento que a gente se isola, a cada momento que a gente tem algumas restrições, a gente vai vivendo os problemas, né? A gente não conseguiu fazer previsão nenhuma, né? Só para a gente ter uma ideia, 60% das famílias não tem um computador em casa, né? No máximo que eles têm hoje é um celular. E estudar pelo celular é terrível. Eu já tentei fazer isso só para eu poder sentir, entender o que é estudar pelo celular. E não é simples, é uma coisa bastante desgastante. 33% das pessoas não tem Wi-Fi. Então a gente já começa por aí. Como é que a gente pode pegar um modelo de educação que já é bastante deficitário presencialmente e passar ele para o mundo virtual, né? Sendo que, cara, metade da população não tem acesso, né? E isso acaba tendo... Esse é o primeiro impacto e o impacto mais grave, né? Então, e olha aqui, o curioso disso tudo, Alexandre, é que não são só as pessoas, só os alunos que passam por esses problemas. Por mais incrível que possa parecer, que você talvez nem acredite, escolas não têm estruturas assim, né? No Brasil, claro, nós estamos em São Paulo, então uma metrópole, é um grande centro urbano que tem uma atualização tecnológica muito grande, a acessibilidade é muito maior, mas olha, o Brasil é muito grande, então nós vamos deparar com casas, com pessoas, com famílias, com escolas que não têm a menor estrutura para isso, né? Esse é um grande impacto. E tem uma outra questão dentro desse universo que é bastante curiosa, né? Você vai falar assim para mim, mas, poxa, professor, os alunos vivem navegando no celular, eles têm uma intimidade com a tecnologia, né? Então, parece que tem, é uma pseudo-intimidade, né? Porque a garotada tem celular, e eles fuçam no celular, e eles navegam no celular, mas tudo em redes sociais. Pede para esses alunos, essas pessoas, fazerem uma pesquisa séria na internet. O máximo que eles vão chegar até o Google e digitar o que eles querem, quando digitam certo, né? E aí eles não sabem o que fazer com aquela enxurrada de informações que chega neles. Por onde eles começam? O que eles devem pesquisar? O que eles devem ler? O que acreditar? O que não acreditar? Como equacionar e medir o que é bom, o que é ruim dos conteúdos? Então a gente percebe que assim a questão é extremamente ampla, é extremamente complexa.
Porque não é somente ter o recurso, é saber o que fazer com ele. Então, Exatamente. a gente passa por problemas que são gigantes, né? Quer dizer, se pega a gente despreparado, o aluno não tem intimidade com aulas online, o professor, muitos professores não têm essa intimidade e nem têm interesse em fazê-lo, né? O professor é aquele professor que a vida inteira foi em sala de aula presencial, dava bronca nos alunos, está lá, anda pela sala. Quando eu coloco ele na frente de uma tela para ele falar, ele fica perdido. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou fazendo após a turma que eu terminei a semana passada, foram metade presencial e a outra metade acabou sendo aulas virtuais. Os alunos, eu fiz até uma enquete com eles, que eu fiquei bastante curioso, o quantos estavam assistindo pelo computador e o quantos estavam assistindo pelo celular, né? E aí deu mais ou menos um equilíbrio, metade em notebook, computador, outra metade em celular. E praticamente todos eles tinham Wi-Fi, o que eu achei a princípio que não teriam, né? Mas, de qualquer forma, o que acontece? Eu dei aula, boa parte das aulas, falando com uma tela de computador, porque nem a imagem eles ficam à vontade de se aparecer. Não é como a gente aqui, você está aí, eu estou te vendo, eu estou falando, no mínimo eu estou falando para você, mas estou falando, obviamente, para uma proporção de gente que está nos assistindo, mas eu estou falando para você. E muitas vezes o professor chega aqui, ele abre a tela, lá tem a plataforma, o Zoom, o Teams, enfim, tem uma Skype, tem uma série de plataformas, e aí o aluno não aparece, fica só lá a sigla do nome das pessoas, fecha-se o microfone para não haver interferência, você parece louco dando aula. E o professor fica ensinando uma câmera, né? Quem sempre lidou com pessoas passa a ensinar para uma câmera. E isso que você falou, professor, é muito pertinente, porque é uma situação realmente muito complexa. Só de pegar esse ponto, vamos falar específico do EAD, tá? Ou seja, pegar um pontinho só nessa questão toda. É o que você falou, é uma mudança que está acontecendo de uma maneira forçada e uma coisa que não foi planejada. Se fosse planejada, já não seria uma mudança simples. A questão de todo mundo se adaptar a uma nova plataforma, a um novo conceito, uma nova maneira de ensinar, ou seja, fazendo isso aos poucos e com planejamento, já seria uma ruptura e uma adaptação. Imagina você fazer isso às pressas, de uma maneira forçada, e é o que você falou, às vezes a pessoa tem a tecnologia, tem a ferramenta, só que não sabe como utilizar, porque, como você mesmo disse, passar muito tempo com o celular não significa que sabe usar o celular para estudar como uma ferramenta de estudo. E eu achei interessantíssimo isso que você tocou no final, porque eu conversei com uma professora dias atrás, ela falou exatamente disso, da dificuldade de fazer algo que ela nunca fez, e por uma coisa assim, precisa disso para ontem, né, aulas online. E eu conversei também com um especialista em inteligência emocional esses dias, e ele trabalha também dentro da área de educação, e ele me falou que o que tem de professores, principalmente os professores mais antigos, aqueles clássicos acostumados a dentro de sala de aula, que estão ficando doentes com essa questão de ter que, depois de 30 anos fazendo de um jeito, ter que aprender a fazer de um outro jeito, com uma tecnologia que ele não mexe, de um jeito que ele não está acostumado. Ou seja, é uma adaptação para o professor, é uma adaptação para o aluno, é uma adaptação, às vezes, para a escola, que é aquilo que você falou, às vezes a própria escola não tem essa estrutura, ou seja, afeta todas as pontas, né? E esses números que você trouxe são números interessantíssimos, né? Para mostrar assim, não adianta a gente pegar a nossa realidade, eu tenho acesso, eu estou acostumado a estudar online e achar que para todo mundo é a mesma facilidade e acessibilidade também é igual. Na questão de comportamentos, como que você vê o impacto disso? Porque a gente falou de professor, de escola e de aluno, mas isso envolve também os pais, né, o chamado homeschooling. Eu já escutei pais reclamando também, falou assim, eu não sou professor, agora de repente caiu no meu colo a tarefa de, além de eu trabalhar de casa, home office na empresa onde eu trabalho, eu agora tenho que fazer o papel do professor, acessar uma plataforma e eu explicar a matéria para o meu filho e acompanhar as lições
Ou seja, o impacto disso, a mudança de comportamento, e isso daí muda dentro de casa, isso daí muda para todo mundo. Sem dúvida, Alexandre. Essa seria a segunda barreira, né, Alexandre? Porque a primeira barreira é a barreira do recurso. Né? Ter ou não ter recurso, saber ou não saber utilizar o recurso. Né? Essa é uma questão. A outra questão é comportamental. A outra questão é assim, o interesse do aluno, o interesse do professor, o interesse da pessoa, o interesse da família, o interesse da instituição. Né? Então, a gente vai percebendo que a gente vai passando por barreiras. Né? Então, quer dizer, você pega dentro desse contexto, você pega pais despreparados? Sim, sem dúvida. Né? Isso já é um problema crônico há muito tempo. Quando os pais eles crescem com uma educação precária, eles têm filhos e aí passam a ter, o problema acaba sendo multiplicado, porque eles já não estão preparados para isso. Como é que eles vão ajudar o filho a fazer uma coisa que eles não sabem? Né? Então, vira uma salada dentro de casa, né? Porque o filho precisa estudar, a escola está cobrando, o governo está cobrando, a necessidade está cobrando, o pai está lá perdido, a mãe está perdida porque ela não sabe por onde ajudar, como fazer. Então, acaba sendo muito complicado tudo isso, né? E isso, professores, alunos, família, todo o contexto é impactado por isso aí. Né? O problema maior dessas questões, Alexandre, porque vamos imaginar a seguinte situação. Se tudo isso tivesse sido planejado, como você disse, haveria algumas necessidades que seriam necessárias antecederem esse momento. Primeiro, preparar o recurso para que os alunos pudessem aproveitar ou absorver os conteúdos virtuais online. Essa será a questão. O segundo é ensinar o aluno a manusear a tecnologia nesse sentido. Terceiro, ensinar o aluno o que é uma aula online, qual que é o comportamento dele, qual que é a posição dele, como ele deve se comportar. Mais uma, como ele faz para realizar atividades, como ele faz para participar da aula. Então, a gente vai passando por vários pontos que são comportamentais. Né? Se não há esse preparo, cara, a gente está fazendo as coisas conforme as coisas vão acontecendo. Está saindo coisas boas? Eu tenho certeza que sim. Mas está saindo coisas terríveis. Né? Pode-se dizer, talvez eu esteja exagerando, até espero estar exagerando, que a gente vai perder um ano de 2020. A gente vai perder o ano de 2020 na economia, a gente vai perder o ano de 2020 na educação. Sabe? É dramático a situação, mas é assim que as coisas vão se desenrolando. Né? Porque espera-se que a pessoa desenvolva uma capacidade de estudar sozinha. E o aluno não sabe estudar sozinho. Ele mal sabe estudar. Quantas vezes na faculdade, hein, Alexandre? Eu estou falando de pessoas adultas. Quantas vezes na faculdade eu tive que ensinar os alunos a estudarem para as provas? Porque eles não sabem, eles acham que estudar é pegar uma coisa e ficar lendo, relendo, repete a leitura. Isso não é estudar. Nem decorar isso chega a ser. Né? Então, quer dizer, o aluno ou a pessoa ela precisa aprender a estudar. Ela precisa entender qual é a maior facilidade dela. Isso diz respeito a modelo de percepção das coisas, como ela absorve melhor, se ouvindo alguma coisa, se lendo, se assistindo. Ela precisa explorar a facilidade que ela tem maior de aprendizagem. Isso é um ponto. E aí ela precisa desenvolver um conteúdo, ela precisa absorver esse conteúdo, ela precisa aprender a pensar. E a gente se depara com muitas pessoas que não sabem pensar. Elas não estão preparadas, elas não foram treinadas para isso. Então a gente vai percebendo que a gente tem um impacto muito grande, né? Mas tem um ponto chave nessa questão. Né? Quando a gente fala de comportamento,
o comportamento ele vai ser resolvido a partir do momento que exista um interesse. Esse é o gatilho. Eu estou interessado. Quando você está interessado, você vai atrás para fazer. Enquanto não houver interesse, não rola. E o interesse ele sai da onde? Ele sai da motivação, sai do estímulo. Qual é o estímulo que o aluno tem para assistir uma aula online? Qual o estímulo que o aluno tem para aprender dessa forma? Qual é o motivo que ele tem para isso? Se a gente não dá um motivo para ele, ele não faz. Aliás, ninguém faz, nem criança, nem adulto, ninguém. A gente precisa ter motivo, precisa ter estímulo para a gente ter o interesse em fazê-lo. Se a gente não tem, isso vai ser um grande problema. Por mais que se disponibilize recurso, enquanto o comportamento não for resolvido, não houver interesse comportamental, a gente não vai conseguir resolver essa questão, não. A gente vai ficar com o ônus disso tudo. E essa questão, professora, que você trouxe aqui para a nossa conversa, de ensinar a pessoa a pensar, é exatamente isso que eu ia perguntar, porque assim, o impacto ele é gigantesco para todo mundo. Mas a pessoa que vai sair menos impactada disso tudo seria aquela pessoa que a gente chama de autodidata, ou seja, quem sabe aprender sozinho, ou seja, sabe quais fontes consultar, onde que tem um conhecimento confiável e que ela, assim, eu consigo acessar e eu consigo absorver e internalizar isso daí. Eu não preciso necessariamente de alguém falando para mim, passando para mim, eu tenho os meus meios. Então, o autodidata, ele pode estar longe do professor, ele pode estar com a escola fechada, ele consegue, de certa maneira, suprir isso daí. Aí a gente acaba caindo numa dificuldade e até numa falha, numa defasagem do modelo de ensino. Porque a gente tem aquele modelo quadradinho de que o professor é aquele agente ativo que passa o conhecimento e o aluno é aquele agente passivo que está do outro lado só escutando e absorvendo. Você não tem essa questão de ensinar o aluno a aprender. Você precisa aprender a aprender. Né? Pode parecer uma coisa assim meio romantizada, mas não é. É questão de você ter aquela curiosidade aguçada a ponto de, assim, não, eu pesquiso, eu consigo ir atrás da informação, eu consigo fazer associações das informações que chegam até mim, eu consigo ver onde que eu posso aplicar isso daqui, eu tenho um senso crítico de discernir as coisas, e é aquilo que você falou, as pessoas não sabem estudar, não sabem aprender, isso acaba ficando ainda mais crítico. Se a gente tivesse esse modelo mais participativo, onde o aluno ele faz parte do aprendizado, não ele só recebe o aprendizado, com certeza esse momento a gente passaria de uma maneira um pouco menos sofrida, vamos assim dizer, né? E aquela questão, mesmo que seja na dor, a gente espera que essa situação toda sirva para a gente pensar e reavaliar algumas coisas, inclusive o modelo de ensino. Como que eu estou ensinando os meus jovens? Será que isso sustenta? Será que ele não está ficando dependente de alguma outra coisa e a gente tem que dar mais autonomia e ensinar ele a pensar pela própria cabeça? Né? Acho que cai muito nisso que você falou, né? de um modelo de ensino que já era um modelo falho e numa situação que impacta do jeito que impactou todos os setores, inclusive a educação, essa falha que a gente já vinha empurrando, ela fica ainda mais latente, né, professor? Sim, né? Nós praticamos um modelo de ensino extremamente arcaico, né? O mesmo modelo de ensino que tinha 100 anos atrás. Né? E as coisas não mudam, mas o mundo já mudou completamente, o mundo não é o mesmo, né? Obviamente que toda essa transformação digital, ela impacta todas as áreas, a educação ela está impactando também. E você sabe que tem um lado bom disso tudo, né? Porque traumático ou não o momento que nós estamos vivendo, nós estamos sendo forçadamente inseridos no mundo digital. Nós estamos forçadamente sendo levados a mudar esse modelo de ensino, né? que já está ultrapassado, né? E aí você falou do negócio do pensamento, eu estava aqui lembrando de algumas coisas, né? Que dos meus alunos, normalmente, eu não me coloco como uma pessoa que eu vou ensiná-los, né? Eu sempre peço para que eles desenvolvam ou eles usem o conteúdo que eu estou passando para eles, não como
como ferramenta que eles vão pegar aqui e aplicar lá. Né? Uma coisa que assim, a ferramenta falou isso, então eu vou pegar a ferramenta e vou aplicar. Né? As pessoas elas precisam criar uma capacidade para quê? Para pegar uma ideia, pegar um conceito, pegar uma ferramenta e adaptá-la à própria realidade. Né? Muitas pessoas e muitas empresas não fazem isso. As empresas também, porque elas estão acostumadas a pegar uma ferramenta e aplicá-la do jeito que ela está. Né? E a ideia não é essa. Porque conceitos e teorias a gente tem aos montes na internet. O que a gente precisa aprender é pensar. A gente precisa aprender a ter uma opinião crítica, a criticar, olhar, observar, usar a criatividade para modificar aquilo em benefício próprio. Né? E essa é a ideia. E o autodidata, desenvolver essa habilidade de ser autodidata, ela vem disso. A pessoa em determinado momento, ela entende o que é desenvolver uma ideia por si própria, né? E ela acaba gostando, porque isso é sensacional, quando você começa a criar coisas que vêm da sua cabeça, você fala assim, cara, eu estou criando. Eu não estou lendo um livro, copiando a ideia de uma outra pessoa para aplicar. Né? Então isso é muito legal, isso é estimulante. Isso é o que eu falo de estímulo e motivação. Né? Esse tipo de estímulo e motivação é o que vai gerar interesse para você fazer e ir em frente nesses conceitos. Só para ilustrar, na faculdade eu peguei uma disciplina que era, eu não vou lembrar o nome exato da disciplina, mas era uma turma de pedagogia onde eu ia ensinar os alunos a ensinar a matemática. Olha, interessante. E olha só que curioso, cara, porque assim, eles não sabiam matemática. Como que eu fiz para ensiná-los a ensinar a matemática? Eu voltei lá no pré-primário, né, nas ideias dos professores, com palitinho de sorvete, com conjuntos, cara, para eles poderem entender o que era uma adição, uma subtração, uma multiplicação, o que era uma divisão, né? Para eles entenderem como eles deveriam passar aquilo para as crianças. Eram pedagogos, eles estavam se formando em pedagogia. Como eles iam aplicar isso a crianças? Porque, infelizmente, a nossa formação, principalmente na matemática, nós tínhamos que decorar. É como se ele falasse assim, por que é isso, professor? É isso porque é isso, ponto. Então, o professor você aceita e não questiona e acabou. Você tinha que decorar a tabuada, você nem sabia o que estava acontecendo. Né? E aí, a partir do momento que você mostra para eles como é que aquilo não é mágica, né? Aquilo é um resultado, né? Eles ficam de boca aberta, porque eles falam assim, cara, olha só. E aí é que eu, no papel de professor, eu acabo até me emocionando quando eu vejo os olhos deles brilharem, entendendo que, cara, quer dizer que uma tabuada é um efeito de uma multiplicação. Estou multiplicando conjuntos, elementos de um conjunto com o outro. Aí eles deslumbram. Mas é isso que é ensinar a pensar. Né? E os professores, infelizmente, não fazem isso. Eles não estão preparados, eles não aprenderam a fazer isso. Eles simplesmente foram lá, se formaram em língua portuguesa, em matemática, em biologia, em estudos sociais, história. Enfim, chega lá e despejam tudo aquilo que eles viram e os alunos que se viram, se eles vão aprender ou não. Mas, enfim. E o ônus disso tudo qual que é? Como eu falei há pouco para você, eu acredito que 2020 vai ser um ano perdido na educação. Né? E um dos motivos vai ser a evasão escolar. Evasão escolar em todos os níveis. Né? Então, alunos de escola fundamental e ensino médio, eles vão, a boa parte vai parar pelo caminho, não vai completar o ano. Alunos de faculdade, de graduação, eles já estão perdidos, eles vão parar de pagar e não vão voltar mais para a faculdade esse ano. E vai acontecer isso aos montes. Infelizmente, vai ser o ônus que vai acontecer. Mas, sem dúvida, tem solução para tudo, né, Alexandre? Tem solução para tudo. E pensando até em soluções e tentar enxergar o lado positivo disso tudo, professor, a gente sabe que a crise ela acaba forçando a gente a fazer diferente.
Lógico que o motivo da crise nunca é bom. E para quem está ali no olho do furacão, às vezes pode parecer uma coisa meio, sei lá, pode ser conversa fiada, falar de oportunidades na crise, de você sair da crise é melhor do que quando você entrou. Só que a gente sabe que a crise ela é um convite a você pensar diferente, a você buscar soluções, a você se mexer, sair da zona de conforto, a você tirar um projeto do papel que você estava procrastinando faz tempo e colocar em prática. Então, a gente sabe que existem soluções que aparecem exatamente nesses momentos, né? E tem muitas coisas que vão surgir por conta da crise e eles vão perceber, o mercado percebe, a sociedade, as empresas percebem que aquilo era melhor e acaba ficando em definitivo. Então, só dando um exemplo, tem muitas empresas que estão fazendo home office forçado, só que vão perceber que funciona tão bem quanto, que você consegue ser produtivo à distância, que você tem uma economia absurda de custos fixos e tudo mais, e vão acabar adotando isso de uma maneira definitiva. Falando exclusivamente da educação, o quanto que você acredita que essas mudanças forçadas que estão sendo feitas agora, o quanto você acredita que isso é pontual ou existe uma possibilidade, uma estrutura de servir realmente como uma alavanca e uma coisa que seja o início de uma transformação e algo que passa daqui para frente funcionar diferente? Bom, vamos lá, Alexandre. Isso a gente acaba inevitavelmente falando de tendências, né? Sim. Então, quer dizer, todos esses problemas vão gerar algumas tendências. A principal delas é que nós forçadamente estamos sendo inseridos no mundo digital. Quer você goste ou quer você não goste. Quer você goste de aulas à distância ou quer você não goste. Você está lá, você vai acabar participando e você vai acabar seguindo em frente. Muitas pessoas não gostam do desconhecido. Então, eu acredito que isso é uma semente, vamos dizer assim, que ela vai impactar muita gente, muitas pessoas que diziam não gostaram, que não se adaptavam ao modelo online e vão começar a pegar gosto pela questão. Né? Elas vão começar a olhar aquilo e falar assim, poxa, não é tão ruim. Pô, até que é legal. Eu estou na minha casa e estou fazendo uma gravação, estou fazendo um vídeo, estou assistindo uma aula no conforto da minha casa. Aqui em casa, nós estamos em home office, né? Minha filha também está trabalhando em casa. Cara, de vez em quando ela está lá trabalhando de pijama. Né? Quer dizer, aí você fala assim, cara, é você começar a entender o que é você estar inserido dentro do seu ambiente, um ambiente mais seguro, um ambiente mais confortável. Né? Então, existem alguns benefícios e existem benefícios fortes em cima dessa questão. Né? Então, tendências que isso gera, eu acredito que isso é apenas um começo. Né? Eu acho que vai existir aí o que eles chamam de blended learning, que é uma educação híbrida, né? Onde cada vez mais o conceito de aulas online e offline elas vão existir. Então, onde vai ser mesclado e aquilo vai fazer parte de muitas escolas, a aula presencial e uma complementação online, para o aluno não ficar dentro da escola o dia inteiro, alguma coisa desse tipo. Então, eu acredito que as pessoas, aos poucos, e com essa situação, elas vão absorvendo melhor o que é a tecnologia, como ela pode te beneficiar. Né? Um outro benefício disso, nós estávamos falando até agora, da dificuldade comportamental das pessoas em aprender sozinha, agora elas estão sendo obrigadas a isso. Então, elas estão lá, muitas vão acabar a aula online, aquela apresentação do professor, e vão ficar ali sozinhos. Bom, eu tenho que aprender, eu tenho que pesquisar, começa a pesquisar, lê alguma coisa, lê outra, vai começar a entender o que está lendo. Quer dizer, a pessoa, sem saber, e compulsivamente, ela está desenvolvendo uma habilidade autodidata. Né? Ela não percebe que isso está acontecendo, mas isso vai acontecer. E isso traz um benefício gigante. Né? Eu acho que é a parte boa disso tudo. Né? Nós vamos, aos poucos, e mesmo forçadamente,
desenvolvendo nos alunos, desenvolvendo nas pessoas, aquele interesse em aprender. Poxa, não dá para eu estar lá com o meu professor, com os meus amigos, mas aqui eu consigo fazer sozinho, né? Então, eu acredito que todo esse contexto, essa evolução, vamos dizer assim, provocada por uma coisa que é muito triste, né? Mas enfim, ela está aí, nós estamos vivendo, temos que enfrentá-la, né? E vamos enfrentar de que jeito? Vamos enfrentar com criatividade, vamos enfrentar com, cara, o que eu posso fazer, né? Eu acho muito legal esse tipo de conteúdo. Então, você tem um quadro em que você criou um programa em que você chama uma pessoa para falar de uma determinada área, essa pessoa vai expor a experiência, o conhecimento que ela tem, e olha só, quantas pessoas, você já parou para imaginar quantas pessoas você, com os seus programas, que você parece que tem finanças, tem outras áreas que você... Tem várias áreas, isso. Quantas pessoas você vai impactar com conteúdos interessantes, né? E isso é legal, né? Porque as pessoas vão falar assim, poxa vida, olha só, a internet tem esse tipo de benefício, né? E isso acaba virando um vício, né? Em vez da pessoa ficar lá assistindo o BBB, em vez dela ficar lá na internet falando mal nas redes sociais, cara, ela vai começar a procurar conteúdos didáticos, conteúdos que tragam conhecimento, conteúdos que enriqueçam a parte intelectual para poder aprender alguma coisa, né? Isso é meio que viciante, viu, Alexandre? Porque é claro que eu não nasci assim. Aliás, a minha história de educação é terrível. Olha só, tem uma coisa muito curiosa. Eu jamais parei de estudar. Eu entrei na escola no primeiro ano primário com 5 anos de idade. Com 5 anos de idade. Eu estou com 57 anos e são poucos os intervalos de tempo que eu fiquei sem estudar nada. Muito pouco, né? Então, assim, mas, poxa, como é? Ah, professor, mas você, né, professor. Não, eu aprendi a fazer isso. Em determinado momento da minha vida, eu fui um adolescente rebelde que não gostava de estudar. Repeti 2 vezes o colégio, né? Fiz 2 vezes o primeiro colegial, fiz 2 vezes o segundo colegial. Quer dizer, o meu colegial eu quero fazer em 3 anos, eu fiz em 5. Né? Então, foi uma época extremamente... para mim, eu falo que foi minha época perdida, né? Mas, depois disso, eu fui forçado a aprender, a me interessar, a ir em frente, a desenvolver essa questão. Então, a solução, a tendência é que a gente vai aprendendo a aprender. A gente vai aprendendo como que a gente lida com essas coisas. E quanto mais você se interessar ou encontrar satisfação nisso que você faz, maior é o interesse. Aí você começa a fazer isso naturalmente, né? Você chega, abre um computador, de vez de você ir na rede social, você abre uma tela para pesquisar sobre uma ferramenta de gestão, você abre uma tela para pesquisar sobre... Você começa a procurar conteúdos que vai te enriquecer, né? Mas isso é natural, mas tem que ser prática, tem que ser prática. Não adianta falar assim, a partir de hoje eu vou fazer assim. Não, cara, vai fazendo aos poucos. 5 minutos por dia, 10 minutos, 15. Daqui a pouco você está fazendo 1 hora por dia, você está pesquisando coisas legais. Não é para excluir os nossos momentos de lazer e de relaxamento, mas que ele não seja o total do dia inteiro, né? Quer dizer, preencha, divida o seu dia, que dá para fazer muitas coisas. E boa parte dessas coisas é entender, é se interessar por conteúdos mais intelectuais e mais cognitivos. E muito interessante, e eu até agradeço por isso, de você ter compartilhado um pouquinho da sua história, porque às vezes a pessoa tem tendência a pensar assim, para ele é fácil falar, né? Ou então assim, ele é um ponto fora da curva, ou então assim, ele tem o dom. Tem muita gente que acha que é isso, você faz o que faz porque você nasceu assim, é um dom. E quando a pessoa conhece um pouquinho do que tem por trás da história, vê que não tem nada assim de dom, de excepcional, né? Ou não, foi muita prática, relação, aprendeu errando, né? Vê que assim, que o que a gente faz não tem nada assim de diferente ou de absurdo e que qualquer um pode fazer.
E outro ponto interessante que você falou, professor, é a questão de assim, a gente tem medo do desconhecido. Cai um pouquinho naquilo de agora a gente está sendo forçado a fazer diferente. Porque quando a gente tem opção, a gente vai no que a gente está acostumado, vai no mais cômodo. Então, já tinha a opção de você entrar no mundo digital e de você fazer o ensino à distância. Né? Mas eu sempre fiz desse jeito, estou acostumado, por que eu vou fazer o diferente que vai me trazer um desconforto? Agora não, agora você é meio que empurrado para isso. E eu falo até especificamente do EAD, porque existia, né, talvez ainda exista, mas bem menos, um certo preconceito com relação a isso. Não tem a mesma qualidade, não funciona tão bem, principalmente quando isso chegou e realmente começaram a aparecer cursos e formações EAD, tinha muita gente que era contra, torcia o nariz, que ficava resistente com isso. Quando você não tem opção e você experimenta, aí você vê que o bicho não era tão feio assim, você fala assim, até que tem suas vantagens, e você começa a forçadamente mudar. Né? E é isso que o senhor falou, de tendências. Está tão no começo, está tão mexido e tão mudado, que é difícil a gente falar como que vai ser daqui para frente, nem tem como a gente fazer isso. Mas a tendência é que algumas dessas mudanças acabem ficando. Né? Então, por mais que assim que agora seja uma situação muito ruim, talvez um ano perdido, a esperança é que essas mudanças positivas durem mais. Eu sempre me encantou a questão da criatividade do professor, de professores que ensinavam de uma maneira diferente dentro da sala de aula. Seja trazendo alguma coisa do elemento do dia a dia do aluno e trazendo uma aplicabilidade, ou um jeito diferente, criativo e mais lúdico de explicar. E agora a gente é meio que forçado a pensar diferente, a gente é forçado a ser criativo. Então eu acredito que isso acaba estimulando tanto o prazer em aprender, por quem está da outra ponta, e também a questão de você fazer diferente, de você se reinventar, de você criar. Aquilo que você falou, quem cria conteúdos, você está criando algo do nada. É uma ideia que estava na sua cabeça, que criou forma, e isso vira um ensinamento, um curso, uma transformação, uma ajuda. Isso é fantástico. Acho que isso não tem preço. E essa situação toda cria um ambiente que favorece essas mudanças. Né? Por mais que as pessoas sejam resistentes, ela vê que não tem opção, ou então vê que outras pessoas estão fazendo também, ela acaba sendo estimulada, e pode ser uma tendência positiva. Né? O aluno passar a gostar de estudar, se interessar por isso, e aprender a pensar, o professor aprender a ser diferente, e talvez ir para um mercado que acaba ajudando ele, o digital. Essa ideia de complemento, né, esse ensino híbrido, de você ter o presencial e você ter complementos, né, eu acho isso também bastante interessante, e eu acredito que essa é a oportunidade que aparece na crise para onde a gente tem que olhar, tá? Porque é questão muito de foco. Nessa crise a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar para os problemas e vai ficar com medo e de braço cruzado esperando isso tudo passar, ou a gente vai buscar soluções, buscar formas de fazer diferente e de sair disso tudo melhor. Perfeito, Alexandre, é isso mesmo. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve fazer. Né? Nós estamos diante de uma situação que nós não temos controle, nem poder de interferência, então você tem que parar e pensar assim, o que eu posso fazer para tornar tudo isso, para que eu possa aproveitar tudo isso da melhor forma possível. Então, é uma pergunta que você deve fazer. E não adianta eu chegar aqui e dar uma resposta, né? Falar assim, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, aquilo outro. Não, cada um tem a sua própria realidade. Então, a solução que eu tenho para mim, ou a resposta que eu encontrei para mim, quando eu me fiz essa pergunta, vai ser diferente a sua, de cada um de vocês que estão nos assistindo. Né? Então, faça essa pergunta e pense no que você pode fazer. Né? E é engraçado assim, o que você pode fazer por você e pelas pessoas que estão ao seu lado. Eu acho que essa é a grande sacada, o grande benefício disso tudo. Né? Porque, infelizmente, a boa parte das pessoas elas estão esperando receber alguma coisa. Então, elas sentam a bunda na cadeira e ficam lá esperando alguma coisa de boa acontecer. Não vai acontecer nada? Então, bom, estou aqui esperando. Né?
E a maior deficiência, a maior dificuldade realmente é executar, é colocar aquilo em ação, é como fazer aquilo acontecer. E isso a gente precisa praticar. É praticando que a gente vai conseguir tornar tudo isso real. E aí eu acredito que é a grande sacada disso tudo que está acontecendo, desse problema todo. Tem coisas boas e eu tenho certeza que coisas boas vão vir pela frente aí, não só decorrente de tecnologia, mas decorrente de iniciativas pessoais, sem dúvida. Ótima mensagem final. Professor, eu sempre aprendo demais quando eu converso contigo, é sempre um prazer. Quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, o seu compartilhamento de informações e a sua explanação, sempre muito bem explicado, sempre muito lúcido. Mais uma vez, eu quero registrar aqui, né, o quanto eu acompanho e gosto do seu trabalho, e obrigado por falar aqui para quem está assistindo, para compartilhar um pouquinho de conhecimento nessa situação tão difícil que a gente está vivendo, né, tão desafiadora, que está impactando, fazendo todo mundo ter que se adaptar, abrir mão de algumas coisas. Acho que esse tipo de conversa e esse projeto da gente tentar passar um pouquinho de luz, isso daí é muito importante. Para quem está nos assistindo, espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei, que você tenha tido insights, ideias. E professor, sempre que precisar, conta comigo também, vamos marcar essas conversas mais vezes. Muito bem. Eu que agradeço, Alexandre, agradeço e te dou os parabéns pela iniciativa, acho isso sensacional, isso é muito bom, esse tipo de iniciativa precisa acontecer muitas mais vezes, e eu me sinto lisonjeado e favorecido pelo convite, e você pode acreditar que não é só você que aprende comigo, não, eu aprendo muitas coisas com você, afinal, acho que ninguém sabe tanto que não tenha nada para aprender e nem saiba tão pouco que não tenha nada para ensinar. Eu acho que isso é real. De qualquer forma, muito, muito obrigado. E muito obrigado por vocês que tiveram aí a paciência de nos ouvir até agora. Obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço. Carinhoso abraço para vocês. Até mais.